Se você chegou agora a esse programa, nós estamos tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Nós estamos falando de finanças empresariais e finanças pessoais, de empresas de modo geral. Então fica aqui, eu já quero te convidar para mandar a sua dúvida. Manda a sua dúvida para esse número que vai aparecer aqui. Quero te convidar para seguir as nossas redes sociais, Isis Ribeiro, mentora, IR Escola de Negócios, e seguir a TVC também, que é o canal que reproduz o nosso programa dentro de Belém e dentro da região metropolitana de Belém. Tem mais perguntas e continuando com o Anderson perguntando, e vamos lá, vamos ver qual é a próxima pergunta. Vamos lá, vamos tirar a dúvida dos telespectadores. Agora a dúvida é do Carlos Mendes, proprietário de uma distribuidora de material de construção, na cidade de Belém. Perfeito. Empreendedor do setor de materiais de construção. A dúvida dele, Isis: com a crise recente, tive que recorrer a empréstimo para manter o negócio funcionando. Como posso me organizar para quitar essas dívidas sem comprometer o fluxo de caixa da minha empresa? Perfeito. Bem legal essa pergunta, e é uma pergunta que muita gente... Que acontece com a grande maioria das empresas, tá? Tem empréstimos, precisa organizar isso para justamente caber todo esse pagamento. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente, pode até trazer uma dúvida na cabecinha de vocês, mas empréstimo não é custo, empréstimo é pagamento. Empréstimo não é para estar dentro do teu operacional da tua empresa. Então o empréstimo ele é um aporte que a empresa pega de terceiros para alavancar ou para pagar a dívida. E eu vou te contar uma coisa: a pior decisão que uma pessoa faz para pagar dívida é fazendo uma outra dívida. Aí tem um bom conceito com relação a pegar dinheiro de banco para pagar dívida, né? Que aí seria o diferencial, seria a exceção. Uhum. Se eu tenho uma dívida em que eu pago uma taxa de juros, vamos supor, de 5% ao mês, e eu vou pegar emprestado do banco com uma taxa de 3%, 2,5% ao mês, aí é vantagem. Com certeza. Porque você vai estar ganhando um percentual nessa parte de taxa de juros. Então, quando é viável o empréstimo de terceiros, empréstimo de banco para pagar dívida? Quando você vai pegar o dinheiro mais barato, com uma taxa de juros bem menor do que você está pagando aquela dívida. Perfeito. Aí sim é viável, porque você está fazendo o quê? Um estudo financeiro gerencial para tomada de decisão, ou seja, você vai deixar de desembolsar aquela taxa de juros bem maior que você está pagando por uma taxa de juros bem menor. Perfeito. E aí, respondendo o que o como é o nome dele? Carlos. Que o Carlos Mendes perguntou, você, cara, precisa fazer fluxo de caixa. Olha a importância do fluxo de caixa. E detalhe, quem é meu aluno, quem é meu mentorado, gente, eu vou mandar um beijo para os meus mentorados, tá? Para as minhas mentoradas, para o pessoal da comunidade. Gente, eu tenho uma comunidade de negócios onde eu te ensino a gerir, a fazer gestão, fazer com que a sua empresa fature mais e lucre. Eu vou colocar o QR Code aqui para você entrar na comunidade. Mas respondendo a pergunta do Carlos, precisa fazer fluxo de caixa. E detalhe, o fluxo de caixa ele não é nem cara da empresa. Eu brinco dentro das minhas aulas que quem é o cara da empresa, Anderson, é a estrutura de custo. Quem é o Roberto Carlos da empresa? É a estrutura de custo. O fluxo de caixa, ele é o Erasmo Carlos, em memória. Mas assim, só que para eu entender a entrada e a saída, eu preciso fazer um fluxo. Como o Carlos vai colocar esse empréstimo dentro da estrutura financeira dele? Ele vai montar o fluxo e vai ver como ele vai sanar esse empréstimo. Ela vai estar dentro do financeiro como qualquer outra conta, e ele tem que receber o suficiente para sanar o empréstimo. Por que as pessoas se endividam? Por que as pessoas atrasam as contas? Porque elas não recebem o suficiente do pagamento do mês. Como elas também não enxergam quanto elas precisam pagar no mês, elas só vão pagando conta, elas não enxergam, elas não sabem quanto elas têm que receber. Faz sentido o que eu falei para você? Então, Carlos, você precisa colocar o teu empréstimo dentro do teu fluxo e uma sugestão, se esse empréstimo está pesando no teu fluxo, cara, renegocia.
né? Aumenta as parcelas, não tem jeito. Quantidade de parcelas. Mas faz encaixar o teu dinheiro, o teu pagamento dentro do teu mês. Isso. Não dá para você querer pagar, sobra 3 mil de caixa por mês e você ter uma dívida de 5 mil. Não bate, a conta não fecha. Né? E aí vem o que tu acabou de falar. O teu fluxo de caixa ele nunca pode ser negativo. Então, se tu estuda... Nem existe fluxo de caixa negativo, né? O saldo, né? Se tu estuda, tu faz a gestão financeira da tua empresa, obviamente, na hora que tu for fazer qualquer tipo de empréstimo, você tem que ver se aquela parcela ela vai encaixar dentro do teu fluxo, para que o teu fluxo não fique o quê? Virado, negativo, um saldo negativo. Então, se naquele momento você precisou fazer esse empréstimo e o teu fluxo não encaixava a prestação, renegocia. Vai aumentar a quantidade de parcelas, porém tu colocas as parcelas adequadas ao teu fluxo de caixa, para que o teu fluxo não fique negativo. E se ele fizer dinheiro dentro do processo dele, se ele começar a enxergar, eu falo muito isso para os meus mentorados e o que eles vivem, tá? A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você enxerga a sua vida financeira, é a tua verdade. Faz sentido? Então, quando eu começo a enxergar o meu financeiro, eu começo a tomar decisões, e aí a gente vai falar de mentalidade. Sim. Eu começo a tomar decisões coerentes, baseadas no racional e não no emocional. O empresário, ele vive no emocional. Ele vive tomando decisões emocionais. Quando ele enxerga número, o que é número? Número é racional, número é exatas. 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo. Fica uma coisa racional. Então, eu tomo a decisão correta. Então, o Carlos precisa adequar, né? O empréstimo dentro do fluxo de caixa dele. Se não estiver encaixando, ele precisa renegociar essa dívida e caber. E uma coisa que eu ia falar, se começa a sobrar dinheiro, vai lá e traz uma dívida de trás para frente. Isso. Vai trazendo a dívida de trás para frente. Paga aquela parcela lá do final, que a taxa de juros, obviamente, diminui. Tu mais amortiza do que paga juros. Perfeito. E aí é encaixar todas as suas contas, inclusive teus empréstimos, dentro do teu fluxo de caixa. Fechou? Ficou alguma dúvida? Tomara que não fique alguma dúvida. Se ficou, manda a dúvida pra gente que a gente responde. A pergunta do Fernando é: minha loja teve um crescimento rápido, mas agora estou tendo dificuldade em manter o controle de estoque e das finanças. Como posso gerenciar melhor esse crescimento sem perder o controle? Olha, é muito legal essa pergunta. Isso acontece muito dentro de empresas que têm produtos, óbvio, né? Mas algo de extrema importância, tá, gente? É ter um bom sistema. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o sistema é caro. Se o sistema for bom e te der a leitura que você precisa, eu acredito que... Eu penso assim, até R$500 para um bom sistema, eu acho que você, dependendo do negócio, né, você pode pagar. Mas assim, uma empresa que tem estoque, ela precisa começar com um bom sistema, ok? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é algo que acontece nas grandes e nas médias e nas pequenas empresas. Por eu não ter um controle de estoque, eu compro mais do que eu preciso, tá? Digamos que a sua média de saída de estoque, aí eu vou falar de CMV, tá? Custo da mercadoria vendida. Você vende 100 mil e o seu CMV é 50 mil. Ou seja, 50% do que você vende, tá? Então, eu tô te dizendo nesse momento que você que sai da sua empresa uma média de R$50, 50 mil todo mês. E você fatura 100 mil. Para que você vai comprar 70 mil de estoque? 80 mil de estoque? Isso acontece muito. Eu vendo mensalmente 50. Eu preciso comprar muito menos do que isso. Eu preciso comprar aí 25, 30% e detalhe, você precisa enxergar o que mais gira e tem que ter também o que não gira, tá? Então, vou repetir o que eu falei para você. Você fatura 100 mil, o seu CMV, a saída do seu estoque é 50, você tem que comprar no máximo 30% de 50. E aí é que acontece. A empresa,
passa a imobilizar Com certeza. o seu capital de giro. Tudo dentro do estoque. Entendeu? Tudo dentro do estoque. Ou seja, é um dinheiro que pode Parado. fazer girar a empresa, o dinheiro começa a ficar estocado. Perfeito. Através de mercadoria. Eu imobilizo o negócio. meu capital de giro e vai chegar um momento, se não tiver a gestão financeira, que você vai fazer o quê? Vai travar o negócio. E o que vai acontecer? Vai correr para empréstimos bancários, financiamento. Por quê? Falta de gestão, de tomada de decisão. E como a Isis falou, um bom sistema vai te dar a leitura, né? Vai te dar os demonstrativos corretos para você tomar a decisão. Então, o investimento nessa parte de sistema, de software, vai te dar a possibilidade de ter mais tempo, de tomar a decisão correta para que o teu negócio ele possa alavancar, possa crescer cada vez mais. Então, a cada vez mais que você cresce, você precisa investir mais para que você consiga crescer. Então, quando você tem essa parte de estoque muito grande, você acaba imobilizando. Preste atenção se isso está acontecendo na sua empresa. E aí acaba diminuindo margem, acaba diminuindo, porque a pessoa quer fazer promoção, 50% de desconto, a margem dele vai embora, ele precisa de dinheiro para pagar o estoque que não tem, e aí ele vai para empréstimo, ele traz mais um peso para dentro da estrutura dele, e por ele não enxergar o estoque, ele continua comprando do mesmo jeito. Então, uma empresa, ela precisa ter, ele fala aqui, né? Como posso gerenciar melhor esse crescimento sem perder o controle? É gerenciando o estoque. Você precisa comprar o que realmente você vende e realmente quanto sai. E visualizar isso que tu falou, né? Por quê? Porque se ela tem na mão aqui o demonstrativo correto, com a leitura correta, sabe fazer a leitura, ela vai ver. Não, eu estou imobilizando uma parte do dinheiro, do caixa, do banco em estoque. E aí no próximo mês ela consegue começar a tomar as decisões corretas para não imobilizar o recurso da empresa. E mais, Isis, só para finalizar aqui essa fala e essa pergunta, o dinheiro ele está caro. Quando você vai fazer empréstimo hoje com a taxa Selic a 10,75, isso significa que o dinheiro está caro. Então quando você faz um empréstimo com a Selic nas alturas, você vai pagar uma taxa de juros muito maior. Então quando você recorre ao banco, você está pagando muito caro. Por quê? Porque a taxa Selic está alta. Absurda. Verdade. E aí o nosso telespectador pode estar perguntando assim, né? Às vezes eu coisa do telespectador. O nosso telespectador pode estar perguntando, mas Isis, eu sou pequeno, eu sou pequena. Aí uma coisa que eu sempre pergunto, imagina, você que é pequeno, não consegue se organizar, imagina quando você for grande. Então você precisa começar pequeno. Eu vi um post essa semana que só baleia nasce grande, gente. Só baleia que nasce grande. Para você ser grande, você precisa começar pequeno e ajustar o teu processo pequeno. Porque quando tu for grande e continuar com o mesmo padrão de comportamento, sem olhar o financeiro, cara, tu tá ferrado. Essa é a palavra, desculpa, tá? Mas tu vai estar ferrado. Então te ajusta logo. Bora pro próximo bloco. Não sai daí, porque ainda tem mais umas 2, 3 perguntas. Gente, eu tô adorando esse negócio de pergunta. Olha, mandem pergunta. Não, mandem. A gente já tem um monte aqui, mas a gente vai começar a responder mais as perguntas. Eu adorei isso, viu? Eu me sinto consultora, mentora de vocês. Mentora de vocês agora, tá? Gostei disso. Bora pro próximo bloco. Não sai daí. Tchau.